exortação ao arrependimento. Aqui vão ser trazidos a Jesus relatos de pessoas na Galileia. Não esqueçamos que Jesus era um galileu, né? Jesus nasceu, veja bem, era galileu por adoção de costume, já que ele cresceu na Galileia. Ele nasceu em Belém, lá na Judéia, perto de Jerusalém, ok? Mas ele nasceu, para onde ele foi logo depois? Para o Egito, lembra? Ficou 2 anos no Egito, porque o rei matou os bebês, não é? Porque os reis magos disseram do rei, e aí ele ficou com medo de que viesse, então, vamos dizer assim, uma ameaça ao seu poder, ao seu poderio. E ele mandou matar todos os bebês meninos até 2 anos de idade. Então, o anjo apareceu a José em sonho, dizendo que eles fugissem para o Egito. E ficaram lá 2 anos, e depois, quando voltaram, foram para Nazaré, que é a cidade de Maria, não é? E lá ele cresceu, que fica na Galileia. Então, Jesus, inclusive, usava cabelos na altura dos ombros, era um corte de cabelo, corte de cabelo é engraçado, né? Mas era um cabelo anazareno, né? As pessoas, os homens de Nazaré costumavam usar os cabelos na altura dos ombros. Então, muito bem, o que nós temos? Acima, deixa eu ver se temos aqui um mapa, eu acredito que sim. Vamos ver aqui. Vamos colocar um mapa aqui. Aqui temos um mapa. Vejamos. Dá para ver? Temos aqui a parte laranja, acima, que é a Galileia, a parte amarela, no meio, que é a Samaria, e a parte verde, embaixo, que é a Judéia, que é onde fica Jerusalém. Está em italiano, então já não fica tão fácil de achar os nomes aqui. Bom, só para nós termos uma ideia, ok? Jesus nasceu na área verde, mas quando voltaram do Egito, não é? Foram para a terra de Maria em Nazaré. Dá até para ver aqui onde está Nazaré. É esse pontinho mais ao sul da parte laranja, diz Nazarete, ok? Que fica na Galileia. Ok, dito isto, voltemos. Alguma questão? Tudo bem? Então vamos lá. Voltando. Neste momento, alguns dos que estavam presentes relatam a ele sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturou com oferendas deles. Ou seja, aqui Pilatos executou alguns galileus devido, provavelmente, aqui a crimes, né? Porque não vai sair executando à toa. Quer dizer, alguma coisa aconteceu e eles foram executados. Cujo sangue Pilatos misturou com as oferendas deles. Alguma coisa ali que levou a esse tipo de crime. Mas, em resposta, Jesus diz a eles: supondes que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Aqui nos faz lembrar, não é? Chico Xavier, que dizia que a única diferença entre nós e aqueles que estão dentro das penitenciárias é que nós sabemos os crimes deles. Todos nós temos ficha corrida na justiça divina, não é? Estamos aqui neste planeta de provas e expiações porque ainda estamos como espíritos imperfeitos, muitas vezes escolhendo mal quando poderíamos estar escolhendo melhor. Isto é mesmo reflexo da nossa imperfeição. Supondes que estes galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. Não é a morte, porque a morte vai chegar para todos, não vai? Mas é o mesmo modo, ou seja, sem aproveitarmos a encarnação. Os que pereceram os galileus que foram executados por quê? Porque transgrediram leis. Por isso foram executados. E ele diz: se não vos arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. Do modo, que pena que não aproveitou. Não é? Se nós estamos vivendo, não estamos compreendendo o que é que nós estamos fazendo aqui, que
viemos para nos tornarmos pessoas melhores. Se nós não compreendermos isso, que é o núcleo de tudo. Para que eu estou reencarnado? Para ser uma pessoa melhor. Ah, mas eu não posso ser uma pessoa melhor desencarnado? Posso. Eu não posso ser um bom estudante sem fazer provas? Posso. Mas eu só vou passar de ano quando eu me submeter às provas. Não é assim o sistema educacional? Então, o sistema da justiça divina é assim. Nós vamos progredindo também no mundo espiritual, mas nós encarnamos para enfrentarmos as provas e a partir disto é que nós efetivamente galgamos um degrau acima na nossa evolução. Aqui é o campo das provas. E isso é para todo mundo. Não tem queridinhos, nem privilegiados. Todos nós temos que passar pela mesma fieira. Isto é justo. Todos nós aqui, mergulhados no bendito esquecimento, de novo vivendo as situações que são as nossas pedras de tropeço. São os nossos pontos fracos. Isso é fantástico, não é? O nosso planejamento reencarnatório ele é tão personalizado que ali é visto exatamente o que está faltando para cada um de nós. Então, um vai ser testado naquilo, o outro o outro naquela outra situação. Temos lá no Livro dos Espíritos que nós reencarnamos num contexto de vida que vai atender a essas necessidades reencarnatórias. Na família, no contexto social. Então, todos esses contextos são exatamente o que precisamos. Ninguém é soprado para a vida num acaso, de forma fortuita. Tudo tem o seu quê e o seu porquê. Muitas vezes o que não vamos ter agora é acesso a essas respostas mais objetivas. Não são necessárias. Basta que saibamos, e a nossa mensagem inicial falou sobre a questão do receber com o coração, não é? Basta que nós saibamos sermos melhores hoje do que fomos ontem, amanhã do que somos hoje. É um ritmo possível para todos nós. Então Jesus fala, e aqui o subtítulo é exatamente essa exortação ao arrependimento. O que é o arrependimento? É o reconhecimento do erro. Eu reconheço que eu errei. E me arrependo. Porque eu posso reconhecer que eu errei e não me arrepender, mas eu jamais me arrependerei se eu não reconhecer que foi um erro. Então, reconhecer o erro não necessariamente faz alguém se arrepender. Mas o arrependimento não vem se eu não reconhecer que eu errei. Então, reconhecer o erro é fundamental. Uma hora lá, mesmo que a pessoa não se arrependa logo, uma hora lá, ela vai perceber o quê? Que ela não quer manter. Eu digo, uma hora lá é um século lá, um milênio lá, não é uma hora, né, na encarnação. Num determinado momento da sua vida imortal, o espírito vai cansar daquele tipo de resposta que, sendo um erro, vai lhe trazer o quê? Consequências que não são boas. Porque se a minha resposta não é boa, a consequência de um erro não pode ser um bem-estar. O livre-arbítrio usado de maneira errada, ele traz o quê? Traz aflições e sofrimentos. Lá no Livro dos Espíritos. Alegrias, bênçãos e alegrias quando usamos bem. Dores e aflições quando usamos mal. Então, é matemático. Ninguém pode escolher mal e querer ser feliz com aquilo. Não, olha, eu roubei, mas agora com esse dinheiro eu vou ser feliz. Isto é mesmo se enganar de uma forma bem esforçada. É querer tapar mesmo o sol com a peneira. A pessoa vai querer acreditar nisso, por quê? Porque no curto prazo, isso é muito natural na imaturidade do espírito. E o que nos faz amadurecer, na sua, vamos dizer assim, a maior mesmo parte das vezes, é a dor. Não é simplesmente, agora, isso faz sentido, agora eu entendi. Quando a gente fala isso, numa determinada encarnação, é porque muitas vezes, olha,
Já nas outras, há muito tempo, a gente vem dando murro em ponta de faca e de repente a gente fala assim, ah, gente, olha, agora eu entendi, agora faz sentido. Não, 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 não. Assim, nossa, percebeu logo. A gente não sabe quantos séculos a pessoa está repetindo, repetindo. E a pessoa, quando dizemos a pessoa, começamos conosco primeiramente. Porque este é o movimento de nós, seres humanos, aonde? No nível, no degrau em que nos encontramos. E não tem nada errado nisso. Não podemos exigir de uma criança agir como um adulto. Nós não somos mais crianças espirituais, mas somos jovens. Não somos adultos ainda espirituais. E por sermos ainda jovens, temos tutores. Quando formos adultos, adultos têm tutores? Não tem. Adultos já são tutores de jovens. Mas porque somos ainda muito jovens, temos tutores, temos anjo da guarda, temos os tutores do mundo espiritual. Por quê? Porque nós precisamos de acompanhamento. Nós ainda somos moralmente e espiritualmente imaturos. Por isso é que Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Por quê? Porque ainda a imaturidade nos representa. Errar e reconhecer e não se arrepender, eu fiz. Fiz mesmo. E se fosse para fazer, fazia de novo. Me vinguei sim. E se fosse, me vingava de novo. Vai mudar de opinião um dia? Vai. Claro que vai. Isso é um processo. E nós já passamos por essa fase. Que bom. Gostamos de pensar. Isto ficou para trás. Mas entendemos os que ainda não deixaram para trás. Por quê? Porque é o processo de cada um. É o ritmo de cada um. No versículo 4, Jesus diz: ou supondes que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, eram mais devedores do que todos os homens habitantes de Jerusalém? Então, aqui ele traz uma outra situação. De novo, ele traz esses outros homens que morreram quando a torre caiu como devedores. Mas Jesus destaca: esses não eram mais devedores do que qualquer outro habitante de Jerusalém. De novo, nós nos lembramos da fala de Chico. Nós somos melhores dos que estão dentro de uma penitenciária? Nós sabemos os erros deles. Está lá na ficha corrida da polícia. Mas e a nossa? Nós também temos. Não é? Então, é isto que Jesus destaca. Supondes que aqueles eram mais devedores do que todos os homens habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, todos perecereis similarmente. Ah, isso quer dizer que a torre vai cair na minha cabeça? Não. Simplesmente nós não aproveitarmos a oportunidade reencarnatória. Não vamos esquecer, Jesus está falando isso há 2000 anos atrás. Quantas experiências reencarnatórias nós não tivemos nesses 2000 anos? Muitas, provavelmente, passamos dessa forma, sem nos arrependermos. Isso quer dizer, sem mudarmos de atitude diante da vida. Mas hoje, nós estamos numa nova fase. Querida Marta, seja bem-vinda. Estamos numa nova fase. E nessa nova fase, nós nos encontramos arrependidos. Isso quer dizer o quê? Dispostos a fazer melhor. Senhor, eu estou arrependido, não quero mais fazer isto. Mas como são condicionamentos muito enraizados em nós, nós ainda, por isso, de novo, né, vigiar e orar para não cair. De por quê? Porque é um condicionamento. Eu preciso ficar toda hora desligando o automático e passar para o comando manual do livre-arbítrio. Porque senão é a síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou sempre assim. Ninguém é sempre assim. Nós estamos sempre num processo de melhoria, mas é preciso o quê? Estarmos engajados no processo de melhoria, porque senão não melhoraremos. Mas tudo bem, não vamos melhorar na forma ativa, mas vamos acumular o aprendizado potencial. Entendem? Vou explicar melhor. Ai, olha, passou por essa encarnação e não aprendeu nada. Ah, aprendeu? Aprendeu.
mas botou o aprendizado embaixo do tapete. Ficou parecendo que não aprendeu nada. Se nós pegarmos aqui um elástico, não sei se tem outro nome em outros lugares. Vou pegar aqui o elástico. Um elástico. E nós fizermos assim, nós temos aqui uma energia chamada de energia potencial, certo? Quando soltamos, nós temos a energia cinética, ou seja, a energia foi posta para promover o movimento. Então, quando nós erramos, nós estamos acumulando um aprendizado aqui. Aquilo não funcionou. Mas, teimosos, rebeldes, podemos o quê? Continuar investindo. Continuamos acumulando. Estamos acumulando 1, 2, 3, 4, 5 vezes que não deu certo, não deu certo, não deu certo. Uma hora lá eu digo, caramba, não deu certo. Aí eu pego isso tudo e boto a meu favor. Olha, por isso que quando alguém se arrepende, vai, agora eu vou, vai. E muito dificilmente alguém para. Por quê? Acumulou. E quanto mais erra, mais vai acumulando. E tem uma energia potencial forte, só não foi ainda liberada. Quando libera, é uma beleza. Entendemos essa questão do perecer similarmente? Não é nem pelo tipo de morte que Pilatos deu àqueles galileus, nem a esses outros de Jerusalém. Não. Não é porque a torre caiu, não é esse o tipo de morte, mas é uma morte de uma existência não aproveitada. Mas mesmo assim, não há por que lamentar isto, porque estamos acumulando aprendizado em potencial. Está ali. Quando começarmos a nos predispormos a entender, a nos aprofundarmos, a refletir sobre isso, tudo vai fazer mais sentido. Por quê? Porque existe muita vivência dentro de nós. São séculos de vivência. Então, quando estivermos mais propensos a termos boa vontade para conosco mesmo, como espíritos imortais que somos, tudo do nada vai fazendo mais sentido, porque nós temos tanta vivência aqui, de tantos erros que investimos durante tanto tempo, que agora, quando nós queremos mudar, o que vem é bálsamo, o que vem é paz, o que vem é gratidão. E porque a gratidão vem a alegria. Mas essa alegria de nos sentirmos cuidados, de nos sentirmos amparados, de nos sentirmos acompanhados.